Olá, terça-feira, 8 de setembro de 2020, e é inevitável falar mais uma vez do dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro, o Brasil celebrou 198 anos da independência, do famoso Grito do Ipiranga, de Dom Pedro I, e que o Jair Bolsonaro, presidente da República, resolveu adotar como se ele fosse a pátria. Ele sequestrou a pátria no dia 7. Houve a pandemia evitou que houvesse o desfile, houve o tradicional sobrevoo da Esquadrilha da Fumaça e na frente do Palácio da Alvorada, normalmente o desfile é feito na Esplanada dos Ministérios, na frente do Palácio da Alvorada, onde Bolsonaro mora, foi realizado um festival patriótico bolsonarista, né? Agora, como foi um fracasso, foi muito pouca gente, também ia para ver o quê, né? Então ninguém celebrou nem reclamou disso aí. Estou dizendo aqui agora, o Bolsonaro sequestrou o Dia da Pátria, sequestrou a pátria e o famoso rebanho bolsonarista ou está muito reduzido ou não compareceu e certamente não foi por causa da pandemia, porque o Bolsonaro fez um discurso à noite, e é sobre ele que eu vou falar aqui, e não se referiu à pandemia. No dia em que se atingiu uma marca terrível de 127 mil mortos pela contaminação do novo coronavírus. A Índia bateu o Brasil em totalidade de casos, passou o Brasil no ranking, mas nas mortes, a Índia tem a metade das mortes do Brasil, com 6 vezes a população. O Bolsonaro sempre, quando queria comparar o desempenho do Brasil, falava na questão da proporção, um morto por 100 mil habitantes. Pois é, então essa conta não precisa nem ser feita. A Índia tem 6 vezes maior população, um número de cidadãos do que o Brasil. Eu falei população, mas o professor Modesto Carvalhosa ficou furioso comigo, porque ele acha que população é uma terminologia técnica, meio fascistoide, que o certo é falar povo, sociedade, cidadania. Está aí. Pois bem, o certo é que de noite o Bolsonaro fez um pequeno pronunciamento de 3 minutos e nele ele se disse completamente comprometido com a liberdade e com a democracia. E, ao mesmo tempo, no discurso da independência, ele citou, ele comemorou, ele festejou a ditadura militar de 64. Ele disse que, sem mencionar a repressão da ditadura militar a opositores, ele destacou que nos anos 1960, aspas, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, aspas, milhões de brasileiros foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, desordem social e corrupção generalizada. Podia estar falando de hoje, é a mesma coisa, né? Corrupção generalizada. Cadê o cheque? Os cheques da dona Michele? Como é que é o Bolsonaro? Não vai explicar para que dona Michele precisava de 89 mil reais depositados por Fabrício Queiroz e dona Márcia Aguiar? Pois então. Voltando aqui à vaga fria, ele não se referiu à pandemia, não se referiu aos mortos nos 3 minutos, se vangloriou de ser grande defensor da liberdade e cita a ditadura como algo benéfico quando não foi. Eu quero lembrar que muitos brasileiros, inclusive alguns que apoiaram o golpe militar, caso de Carla Lacerda e de Juscelino Kubitschek, tiveram seus mandatos cassados e foram perseguidos, apesar de sua grande força popular. Esperava-se que em 65 houvesse uma eleição presidencial em que os contendores seriam Carla Lacerda, da UDN, e Juscelino Kubitschek, do PSB, com o apoio do vice João Goulart, que estava na presidência da República, ou seja, com o PTB de Getúlio Vargas. Os militares deram um golpe, cancelaram aquela eleição, só houve eleição 20 anos depois, e não dá para comemorar liberdade e democracia quando se refere a uma ditadura que interrompeu o percurso da democracia de 46 no Brasil, e isso se trata de mais uma mentira. Aliás, duas. Nem o Bolsonaro é um grande lutador paladino da liberdade e dos direitos individuais, nem a ditadura militar
merece ser comemorada no dia da independência do Brasil. Até porque uma das grandes frases da política externa brasileira na ditadura militar é uma frase do então chanceler Juracy Magalhães, que disse que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Não é? É uma coisa mais condizente com a realidade do Brasil hoje, onde o Bolsonaro é uma espécie de genérico, tenta ser uma espécie de genérico de Donald Trump, mas não tem nada a ver com o conceito de autonomia ao qual ele se referiu. Então, coisas ridículas. Por exemplo, a ditadura engrossou muito, tornou-se mais violenta quando o Márcio Moreira Alves, que era deputado de uma família ilustre mais de esquerda, uma família nobre mais de esquerda, conclamou as moçoilas da época a não dançarem com os cadetes nas festas no Dia do Soldado. Isso foi considerado uma injúria, semelhante a essa injúria que o Mário Frias, canastrãozinho do... como é que chama lá? Como é que chama a série da Globo lá? Como é que é? Malhação. Malhação da Globo, fez em relação à piada do Marcelo Adnet. Pois bem, nesse dia em que o Bolsonaro fez esse pronunciamento, misturando democracia, liberdade e a ditadura de 64, na qual morreram contendores dos dois lados, na Guerra Suja, foi divulgada uma pesquisa do Ibope indicando que 38% dos brasileiros inculparam-se a si mesmos pelo fracasso do combate à pandemia no Brasil. Eles disseram que o principal responsável era a maioria do povo, que aglomerou nas praias aí no fim de semana prolongado com o feriado do dia 7 e desobedecendo a questão do isolamento social. Mas 33%, ou seja, um terço do povo, também se manifestou sobre a responsabilidade do Bolsonaro de não ter uma política para combater a pandemia, de estimular o contato social. Ele, por exemplo, no festejo bolsonarista, em que ele transformou a festa da independência, ele era o único que estava lá sem máscara. O que eu digo lá no palanque, muita gente bolsonarista também estava sem máscara, mas ele, no palanque era só ele. E um terço dos brasileiros negou não apenas isso, que ele está fora da questão da pandemia, como não assumiu a versão bolsonarista de que os responsáveis pelos 127 mil mortos até agora são os governadores e os prefeitos. Apenas 12% dos entrevistados pelo Ibope chegaram à conclusão de que os governadores poderiam ser responsabilizados. Mas hoje o Bolsonaro divide o noticiário tétrico do dia 8, né, o day after da independência, com o Congresso, que perdoou R$1 bilhão de dívidas das seitas evangélicas no Brasil. Eu sou contra isenção de imposto para qualquer tipo de igreja, católica, muçulmana, indiana e também os ditos evangélicos, os pentecostais, os luteranos. Esse projeto infame, contudo, da autoria de Davi Soares, filho do bispo R.R. Soares, de uma dessas profissões religiosas ditas cristãs. Esse projeto é infame porque todos os brasileiros têm a obrigação de cumprir os seus deveres com o fisco. Eu recebo documentos de cobrança da Receita Federal e pago, não reclamo. Já entrei na dívida pública da União por desinteresse de um contador meu, mas fui lá e paguei com multa. Agora, o sujeito tem uma pregação, cobra dízimo dos seus fiéis e é perdoada a dívida na Receita. O sujeito delinquiu e foi perdoado e certamente, neste momento, o Bolsonaro já deve ter até sancionado, não sei se sancionou, amanhã voltaremos ao assunto. Também aconteceu, nesta volta do feriado do dia 7, que o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, do DEM, sofreu o mandato de busca e apreensão do Ministério Público do Rio. Eu já tenho citado muito o calendário desse Ministério Público do Rio, né? Por exemplo, o Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz e essa turma toda continua desde 2018, quando foi descoberto o prontuário bastante comprometedor de Fabrício Queiroz, o chefão da assessoria financeira da família Bolsonaro,
ele que depositou os 89 mil reais na conta da primeira-dama, foi flagrado pelo COAF, né? Agorinha, o Noronha, que era presidente do Superior Tribunal de Justiça, considerou a questão da contemporaneidade do crime atribuído a Fabrício Queiroz para mandá-lo de volta para casa com tornozeleira, que ninguém sabe se ele usa. Ele e a mulher estão lá depois por especial benesse do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, depois que o relator do caso no STJ, Regis Fischer, mandou-os de volta para a prisão, mandou de volta o casal para a prisão. Eu não costumo ser condescendente com corrupto de nenhum lado. Agora, em matéria de contemporaneidade, essa é de lascar, porque essa é um inquérito de 6 anos atrás, né? Na hora da eleição municipal, com um desgaste muito grande do prefeito Crivella no Rio, chegou a ter submetido à discussão do impeachment na Câmara Municipal e com o voto do vereador Carlos Bolsonaro se livrou disso, mas não se livrou de uma CPI, apesar de estar no último ano de sua administração, né? Segundo o Eduardo Paes, é uma tentativa clara de interferência do processo eleitoral. O certo é que há uma interferência muito grande da família Bolsonaro nos interesses do Rio. O afastamento do governador atendeu a esse interesse e agora, nesta hora, a reabertura desse inquérito sobre Eduardo Paes. Olha, não é que vai pedir para deixar para fazer o inquérito depois da eleição, sabendo o resultado, né? Mas, pelo amor de Deus, né? Vai falar em contemporaneidade de um episódio que aconteceu há 6 anos. É muito suspeita essa interferência que o Bolsonaro não conseguiu com o ministro Sérgio Moro na Justiça, mas tem conseguido depois que o Sérgio Moro, como ele disse num recado do Sérgio Moro que foi revelado agora, teve a dignidade de se demitir. Aliás, já pensou também em ter essa dignidade de se afastar? Hein, Jair Bolsonaro? Depois da história do cheque de madame? Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té, só a verdade nos salvará.